O que é probabilidade? Probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1. Resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer. Além disso, a probabilidade também pode ser apresentada na forma percentual. O que a probabilidade associa? A probabilidade associa números às chances de determinado resultado acontecer, de modo que, quanto maior esse número, maior a chance desse resultado acontecer. Existe um menor número que apresenta a impossibilidade do resultado e um menor número que representa a certeza de determinado resultado. Experimento aleatório. Um evento aleatório pode ser entendido como um fenômeno que, quando repetido várias vezes de forma semelhante, apresenta resultados imprevisíveis. O lançamento de uma moeda é um bom exemplo. Ponto amostral. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado. O número que aparece na face superior pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento. Evento. Em teoria das probabilidades, um evento é um conjunto de resultados, um subconjunto do espaço amostral, ao qual é associado um valor de probabilidade. Habitualmente, quando o espaço amostral é finito, qualquer subconjunto seu é um evento. Espaço amostral é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é dado por cara ou coroa. Espaços equiprováveis. Evento que tem o mesmo grau de probabilidade lógica ou matemática, igualmente provável. Exemplo, jogar uma moeda. A mesma probabilidade para sair cara é igual para sair coroa. Fórmula da probabilidade. PA igual a NA dividido por N ômega, sendo PA probabilidade de ocorrer um evento A, NA número de casos que interessam ao evento A e N ômega número total de casos possíveis. Análise combinatória. Em muitas situações, é possível descobrir de forma direta o número de eventos possíveis e favoráveis de um experimento aleatório. Entretanto, em alguns problemas, será necessário calcular esses valores. Neste caso, podemos utilizar as fórmulas de permutação, arranjo e combinação de acordo com a situação proposta na questão. Conjuntos numéricos são coleções numéricas que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Veja quais são eles. O conjunto dos números naturais foi o primeiro que se teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Representado por n, o conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dentre outros. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Representado por um Q, o conjunto dos números racionais possui os seguintes elementos: x igual a sobre b, que A pertence a Z e B pertence a N. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais finitos e dízimos periódicos. Conjunto dos números irracionais. A definição dos números irracionais depende da definição dos números racionais. Portanto, pertencem ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional. Não existe a possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Então, dessa maneira, o conjunto dos números irracionais é complementar ao conjunto dos números racionais, dentro de um universo dos números reais. Relação entre conjuntos numéricos. Alguns conjuntos numéricos são subconjuntos de outros. Algumas dessas relações foram evidenciadas no decorrer do texto. Contudo, todas elas serão expostas a seguir. O conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é subconjunto do conjunto dos números racionais.
O conjunto dos números racionais é subconjunto do conjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais é subconjunto do conjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números racionais que não possuem nenhum elemento em comum. O conjunto dos números reais é o subconjunto do conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos nasceu da necessidade de se encontrar raízes não reais de equações de grau maior ou igual a 2. Ao tentar resolver a equação x2 mais 2x mais 10 igual a 0, por exemplo, por meio da fórmula de Bhaskara teremos x2 mais 2x mais 10 igual a 0, sendo a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 10. Tendo assim 22 menos 4 vezes 1 vezes 10, que dará 4 menos 40, tendo o resultado menos 36. Equações do segundo grau que possuem o resultado maior que zero não apresentam raízes reais. Para encontrar suas raízes, o conjunto dos números complexos foi criado, de modo que raiz de menos 36 é igual a raiz de menos 36 vezes menos 1. Sendo assim, 6 vezes menos 1 igual a 6i. Os elementos do conjunto dos números complexos, representados por C, são definidos da seguinte maneira. Z é um número complexo, se Z igual a mais BI, em que A e B são números reais e I é igual a raiz quadrada de menos 1.